Os Nefilim são uma figura misteriosa mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. A palavra Nefilim é geralmente traduzida como gigantes ou caídos. Sua origem exata e natureza são objeto de debate e interpretação, com diversas teorias e especulações sobre quem ou o que eles eram. Alguns acreditam que eram descendentes de anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, enquanto outros interpretam de forma diferente. No entanto, as referências bíblicas sobre os Nefilim são escassas e enigmáticas, o que contribui para sua aura de mistério e interesse ao longo dos séculos. Nos tempos antigos, antes mesmo de muitas das grandes civilizações que conhecemos hoje, havia uma misteriosa e intrigante menção nas páginas antigas da Bíblia, os Nefilim. Eles são descritos como seres poderosos, gigantes que caminhavam sobre a terra. Mas como eles vieram a existir? Bem, isso é onde a história se torna verdadeiramente fascinante. De acordo com as antigas escrituras, os Nefilim eram os descendentes de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses anjos, conhecidos como os filhos de Deus, desceram do céu e se misturaram com as filhas dos homens, gerando uma linhagem de seres extraordinários. Eles eram considerados como uma espécie de híbrido, uma mistura entre o divino e o terreno. Essa história, envolta em mistério e intriga, deixou muitas questões sem resposta ao longo dos séculos. Quem eram esses anjos caídos? Por que eles desafiaram a ordem divina? E o que aconteceu com os Nefilim após a sua breve aparição na história da humanidade? Continue nesse vídeo e você irá descobrir. Os Nefilim continuam a intrigar e fascinar os estudiosos e curiosos até hoje, deixando-nos com um vislumbre do desconhecido e do sobrenatural que permeia nossa compreensão do passado. E assim, a história dos Nefilim permanece como uma das grandes lendas que ecoam através dos tempos, convidando-nos a explorar os mistérios escondidos nas entrelinhas da história. Os anjos caídos são uma parte intrigante dessa história, pois representam uma rebelião contra a ordem estabelecida pelos céus. De acordo com algumas interpretações, esses anjos foram expulsos do reino celestial, devido à sua desobediência, ou por desejarem seguir seus próprios caminhos, em vez de servir ao plano divino. O motivo exato dessa rebelião varia dependendo das crenças e tradições, mas muitas vezes envolve orgulho, desejo de poder, ou simplesmente a tentação de desafiar a autoridade divina. Após sua queda, esses anjos caídos teriam interagido com os seres humanos, resultando na criação dos Nefilim. A presença desses seres híbridos na Terra trouxe consigo uma série de desafios e dilemas, pois sua existência desafiava as leis naturais e a ordem estabelecida por Deus. Quanto ao destino dos Nefilim, as antigas escrituras não fornecem muitos detalhes. Alguns acreditam que eles foram exterminados em um evento cataclísmico, talvez o dilúvio, mencionado na história de Noé. Outras teorias sugerem que sua linhagem pode ter continuado de alguma forma, embora de maneira mais obscura e menos proeminente ao longo da história. Essas narrativas sobre os anjos caídos e os Nefilim nos convidam a refletir sobre questões mais profundas sobre o livre-arbítrio, a natureza do bem e do mal, e a interação entre o divino e o humano. Eles permanecem como uma parte fascinante do rico tapeçaria das histórias antigas, que continuam a nos intrigar e inspirar até os dias de hoje. A aparência dos Nefilim é descrita de forma enigmática nas antigas escrituras, deixando espaço para interpretação e imaginação. A palavra Nefilim é traduzida de forma variada, e a descrição de sua aparência é bastante limitada. Alguns estudiosos sugerem que eles eram gigantes, seres de estatura extraordinária e poderosa. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre sua aparência física além dessa característica. Como resultado, a imagem dos Nefilim muitas vezes é deixada à imaginação dos leitores e artistas, permitindo uma variedade de representações ao longo da história e da cultura. Na Bíblia, a menção aos Nefilim é encontrada no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, versículos 1 e 4. Quando os homens começaram a aumentar em número na terra, e lhes nasceram filhas,
os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis 6, 1 e 4. Este é o principal texto bíblico que menciona os Nefilim, e é a partir dele que surge a fascinante narrativa sobre esses seres misteriosos, que deixaram sua marca na história antiga. O livro de Enoque relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas, e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. Porque os anjos caídos se reproduzem com os humanos? Quanto a um motivo claro, é que os anjos caídos, ou demônios, estavam tentando distorcer a linhagem humana para impedir a chegada do Messias. Deus havia assegurado à humanidade que o Messias um dia esmagaria a cabeça de Satanás. Gênesis 3 e 15. Os filhos caídos de Deus em Gênesis 6, talvez estivessem procurando impedir isso, e tornar impossível o nascimento de uma semente da mulher inocente. Nefilim na teologia. De acordo com a doutrina hebraica como o livro de Enoque, os Nefilim eram uma raça de gigantes e super-humanos que realizavam atos de maldade excepcional. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram da fusão do DNA angelical caído com a eugenia humana. Na verdade, existem apenas duas referências explícitas aos Nefilim no texto bíblico. Primeiro em Gênesis 6, 4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos, e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. E segundo em Números 13 e 33, vimos os Nefilim lá, os descendentes de Anak, vêm dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e parecíamos o mesmo para eles. Estudiosos cristãos acreditam que os Nefilim causaram o dilúvio na época de Noé. Eles argumentam que os Nefilins, seres gigantes e violentos, corromperam a terra, e provocaram a ira de Deus. Imediatamente após a referência de Nefilim, Gênesis 6, 5 e 7, declara: o Senhor viu quão grande a maldade do homem se tornou na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas mal o tempo todo. Deus então inundou toda a terra, matando tudo e todos, exceto Noé, sua família e os animais da arca. Todo o resto morreu, até mesmo os Nefilim. Em conclusão, os Nefilim são uma figura enigmática e intrigante mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis. Sua origem e natureza são envoltas em mistério, com diversas interpretações e teorias ao longo dos séculos. Descritos como gigantes ou seres poderosos, os Nefilim são considerados descendentes de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Sua breve aparição na história da humanidade deixou uma marca duradoura, alimentando a curiosidade e a especulação sobre o divino e o sobrenatural. Apesar da falta de detalhes específicos sobre sua aparência e destino final, os Nefilim continuam a fascinar e inspirar o imaginário humano, convidando-nos a explorar os mistérios ocultos nas páginas antigas da história. Até os próximos vídeos, fiquem todos com Deus.